Louvado seja o Senhor. Se estás pronto para o estudo bíblico, digo, louvado seja o Senhor. Eu digo bem-vindos a todos esta noite em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa recompensar a sua fidelidade de servir ao Senhor, de vir ao estudo bíblico todo o tempo. E eu pensava que alguém iria dizer amém. Aqueles que vêm pela primeira vez, vos amamos, sejam bem-vindos, apreciamos a vossa vinda. Continua vindo e o Senhor possa te abençoar e ricamente na sua família, em nome de Jesus. Vamos orar junto. Pai, te louvamos pelo estudo bíblico esta noite. Obrigado por o teu povo, obreiros, os nossos convidados, os nossos pastores. Oramos, Senhor, que esta noite possa nos abençoar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Oramos para que cada um de nós possa receber aquilo que o Senhor veio para nos abençoar. Ninguém ficará de fora, em nome de Jesus. Oramos assim que recebemos de Ti, o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Obrigado pela resposta. Em nome de Jesus nós oramos. Temos estudado a palavra de Deus de São Marcos, de 1 até 11. Agora viemos para capítulo 12. Hoje estamos em Marcos 12, a partir do versículo 1 até 12. Acompanhe enquanto lemos. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cerrou de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. No versículo 4, e tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outros, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matemo-lo e arrancar, e a herança será nossa. E, pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. O Senhor está falando no seu fim do ministério. Então ministrou 3 anos e meio, e esta era a última semana com eles, porque poucos dias a partir daquele momento haviam de o crucificar. Ele disse: vamos esquecer. Mas Jesus Cristo
continuava ministrando. E nesta parábola ele fala acerca do vinhateiro. Ele fala acerca dos servos, aqueles que ele falou acerca das atitudes, as suas ações ao servo. Mataram uns, mas agora ele mandou o filho, o dono da vinha tinha um filho, aquele que o amava, e o mandou, e disseram: este é o herdeiro, este que é o herdeiro de toda a vinha. Não gostamos dele, vamos o matar e vamos nos aliviar dele. Então Jesus disse na parábola: o que acham que vai acontecer com este dono de vinha? Perguntavam os cultivadores para o dono. Disse: ele vai destruir estes trabalhadores. Então Jesus concluiu e disse: já o leram? Que a pedra da esquina, que ele foi rejeitado pelos construtores. O que a palavra quer dizer? É acerca da rejeição dos filhos de Israel. Cristo trouxe a salvação do Pai, mas o rejeitaram. Não só isso, rejeitaram outros servos, outros profetas, outros pregadores, outros que vieram antes. Então, se você olhar na passagem de hoje, diz o tópico: a rejeição dos homens da pedra angular divinamente nomeada. A rejeição dos homens da pedra angular divinamente nomeada. Quem é pedra da esquina? É Cristo. Ele é que tem a palavra final, que foi enviado para os filhos de Israel. Então disseram que nós vamos o crucificar. Assim que olhamos para toda a palavra, o dono da vinha é Deus. Ele é o Criador, ele é o Criador dos filhos de Israel, então, e o resto do mundo. Ele esperava que os trabalhadores da vinha, a vinha é a nação de Israel. A nação de Israel queriam tomar a vinha do dono, queriam tomar a vinha do dono. Então, as pessoas que cuidavam da vinha, aqueles homens, partes deles eram religiosos de Israel. Então, pessoas que deviam dar ensino às pessoas, dizendo a eles para que possam tomar conta da vinha, eram profetas de Deus em toda a história dos filhos de Israel. E tudo vocês sabem. Então, o último que ele veio, o amado, o seu nome é Jesus. Então, fizeram isto com todos os profetas. Então, vou enviar a última pessoa. E vão o reverenciar, vão o respeitar, vão o crer. Mas, mesmo assim, o mataram. E, mais uma vez, a rejeição dos homens da pedra angular divinamente nomeada. 3 coisas vamos considerar: a imagem e recollecção da rejeição do cultivador feroz, a crueldade, a violência. A imagem e a recollecção da rejeição do cultivador feroz. 2.
A profecia da rejeição da pedra angular. Não havia nada estranho. Não procuraram o preço. Isto foi profetizado antes, que esta pedra angular, ou pedra da esquina, será rejeitado. Filho de Deus será rejeitado. O Messias será rejeitado. Vão o rejeitar, vão o matar. 2. A profecia da rejeição da pedra angular. 3. A punição e a retribuição do dispenseiro condenado. A punição e a retribuição do dispenseiro condenado. Agora, vamos voltar para o ponto número 1. Pode me dizer qual é o ponto número 1? Me diga o número 1. Estou à sua espera. Deus te abençoe. A imagem e a recoleção da rejeição do cultivador feroz. Então, vamos para Marcos 12, de 1 a 8. Então, já lemos. Então, mas agora vamos para Mateus 21. Mateus 21. Então, Mateus nos diz acerca da mesma coisa. Atualmente, esta parábola foi dita pelo Mateus, Marcos e Lucas. Então, queremos ver alguns significados. Então, alguns detalhes, o que Mateus, Lucas escreveram acerca disso. Mateus 21 e Mateus 21, 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai da família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então, está a ver a história, está a ver a parábola. Todo-Poderoso Deus é o Criador de todos os homens e especialmente os filhos de Israel. E plantou como a vinha e cercou e protegeu a eles. É quando você tem uma machamba, então coloca o muro ao redor da sua machamba. Então você coloca a vinha lá para que todos os frutos da vinha possam trazer bons frutos e possa-se adquirir frutos dessa machamba. E construiu uma torre. Construiu a torre para que os observadores ou os atalaias possam guardar a todas as pessoas para que estejam seguras. A machamba esteja também segura. E arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, ouviu a igreja pertence ao Senhor. Então, arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Ele não estava lá fisicamente. Deus continua nos céus e as pessoas que cuidam da vinha, os religiosos, ensinando a palavra de Deus, encorajando as pessoas. Então, para que as pessoas possam trazer frutos, estavam ali, veja o versículo 34, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, enviou os seus servos, os seus profetas, e aos lavradores para receber os seus frutos, e que é Deus. E os lavradores, apoderando-se dos 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Se você ler a história dos filhos de Israel no Velho Testamento, verá que esta é uma recoleção dos filhos daquilo que os filhos de Israel fizeram para os seus profetas, aos mensageiros de Deus, aos servos de Deus. 36. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Então, você sabe que todo o período dos reis tinham também profetas, como Elias. Então, depois de Elias,
e outros profetas como Isaías, Jeremias, depois deles, então tens como Daniel, Ezequiel, e depois tens Osias, então outros profetas, Amós, então ele enviou outros e os enviou. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Queria que eles pensassem nas suas vidas, para que pensassem nas suas ações, queria resposta. Veja a história que eu estou a vos contar. Veja as coisas que vão acontecer. Veja o que fizeram eventualmente ao filho do mestre, o filho daquele que é o dono. Então 41, dizendo-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores. Esses lavradores que fizeram isso ao servo do dono da vinha e eventualmente fizeram isso ao filho do dono da vinha são maus, são miseráveis. E tomar-se-á a vinha para os outros, dizendo-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha aos outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Vamos para Salmos 80 para que possamos ter a imagem do melhor entendimento, para que possamos fluir na história e na parábola de Jesus. Salmos 80, versículo 8. Salmos 80, versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora. Está falando de Israel. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Lançaste fora todos os cananeus, os heveus, e plantaste os filhos de Israel a terra prometida. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se fornaram nos seus ramos. 11. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio. Versículo 15. E a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. É a vinha que o filho de Israel, que o Senhor plantou. E esta passagem está dizendo: tu plantaste a eles e os fortaleceste, mas para si, era para trazer frutos para o Senhor. Veja o versículo 16. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. As pessoas estão tomando conta, não tomaram conta como devia ser. Vamos para Isaías 5. Isaías 5. Então, ouvirás o Senhor falando sobre a vinha, e ele dirá quem é o vinhateiro presentemente. Isaías 15, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cerrou e a limpou das pedras e plantou de excelentes vides e edificou
no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que dessas uvas, mas deu uvas bravas. Veja que Jesus Cristo referia a isto, que este é líder de Israel, sabiam, o povo de Israel atualmente, veja o versículo 3, agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço entre mim e a minha vinha pertence a Deus. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, eu vou te dizer o que vou fazer à minha vinha. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. A proteção, a segurança do Senhor vai tirar para que os inimigos, quando vier, não haverá, quando o inimigo vier, não haverá barreira. Então, quando os babilônios viessem, iriam carregar todos os filhos de Israel. Então, quando o inimigo vier, vai oprimir a eles. Eu vou tirar a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem que não derramasse chuva sobre ela. Veja isto agora, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, é que Jesus estava a falar. Se você olhar para a parábola de Jesus Cristo, ele nos diz, alguma coisa acerca de Deus. 2, alguma coisa acerca dos servos e sobre Jesus Cristo. E nos fala acerca de todos os homens em todo o mundo. Vamos pensar nisso. O que a palavra fala acerca de Deus? Que Deus, Ele é generoso. A generosidade de Deus, que Ele fez a vinha e colocou os vinhateiros, ou os servos, para que cuidassem dele. Quando o tempo de colheita chegar, mandaria os meus servos. Então, 2, Ele confiou os cultivadores. Não estava lá presentemente, mas ele confiou a eles para que fizessem boa coisa. Ele mandou os servos. Quando ele mandou os servos, mataram, mas ele não trouxe julgamento imediatamente. Então, mandou outro servo e fizeram a mesma coisa. Eu não vou lhes condenar a paciência de Deus. E agora queriam mandar o filho. Então, 4, a condenação, o ultimato de condenação de Deus. A sua generosidade. Ele nos trouxe para este mundo, Ele nos deu a vida, Ele nos deu o ar, Ele nos deu a Bíblia, Ele nos deu Jesus Cristo, Ele nos deu a graça, Ele nos deu tudo quanto nós precisamos para que possamos viver uma vida que agrada a Deus e eventualmente vivermos com Ele no céu. Então, a generosidade de Deus sobre todos. 2, a confiança de Deus. O Senhor nos confiou, nos deu a vida, nos deu a chamada, nos deu o ministério, nos deu o que devíamos fazer. E Ele não para de trás de nos ensinar, nos bater todos
todas as vezes que nós erramos, mas Ele, eventualmente, Ele terá um julgamento, um ultimato como julgamento. Eu quero que pense sobre Jesus Cristo, dando esta palavra. Jesus, Ele era corajoso. Sabia que essas pessoas iriam o matar. Sabia que crucificação vinha. Sabia que naquela semana e no final daquela semana havia de ser traído. Judas Iscariote havia de mandar os soldados para o prender. Então, olhou para os perseguidores e as pessoas que haviam de o matar, face a face. Mas ele falou a eles esta palavra. Ele não perdeu a palavra. Esta é a chance. Vós, líderes de Israel, mandou o seu filho amado, vocês o matarão, e é o que vai acontecer contigo. Miseravelmente havia de destruir aquelas pessoas. Então, a coragem de Jesus Cristo. E nós, como seguidores de Cristo, crentes e cristãos, temos que ter a mesma coragem. Há pessoas que estão fugindo, mesmo que alguém não os persiga. Alguém não gosta de mim, alguém falou isso, alguém quer me bater. Ninguém quer te bater, ninguém está a te perseguir, ninguém está a falar algo contrário. Então, isto aconteceu aqui, aconteceu lá. Então, pensam que a falha é o plano daquelas pessoas. Então, por causa daquilo, tem medo, não podem falar a verdade. Quero te lembrar, ninguém vai tomar a sua razão. Ninguém tomará a sua vida. Jesus foi corajoso no meio de dificuldades. E Ele passou essa coragem para ti. Seja corajoso em nome de Jesus. Queria com que aquelas pessoas que eram cultivadores da vinha do Senhor, queria que Jesus se distinguiu. Fez a diferença entre os servos daqueles que foram mortas. Ele disse, o Senhor disse, por último, enviarei o meu Filho amado, que Jesus Cristo é grande do que os profetas. Ele é mais grande do que todas as pessoas. Ele se distinguiu deles. 3, ele sabia o propósito da sua morte. Sabia o propósito da sua morte. Ele iria morrer, mas voltaria. E quando ele voltar, o que ele fará a todo cultivador? Ele vai destruir a eles. A parábola é clara. Ele nos diz que Deus, Ele trará a justiça sobre as pessoas que rejeitaram a pedra angular. A pedra angular que foi rejeitado será como a cabeça da esquina. Ele está a dizer, eu hei de vir, aqueles que mataram, aquelas pessoas que o crucificaram, será o fim, virá e fará a pedra da esquina. A Bíblia nos diz alguma coisa sobre o homem no geral. O que nos diz a Bíblia no geral? O homem quer a independência de Deus, não quer dar conta. O Senhor me deu a vida, me deixa. Deu-me graça, me deixa. Me deu a salvação, me deixa. Prefere que Deus vai ficar longe e nunca lhes desafiar sobre o que Ele lhes deu. 2. O homem pensa que o homem quando rejeitar os servos de Deus, não tem nada a ver. Não consegue ver a Deus perto, só vê os servos. E estes servos dizem, purificai os seus caminhos, tragam frutos de arrependimento,
mas porque pensam que Deus está longe, o dono está longe, então não querem ouvir o servo. 3, homens rejeitam a Cristo, rejeitam a pedra angular. Então, constroem a sua vida nos princípios do mundo, não no princípio da Bíblia. Não tem referência de Cristo, da pedra angular, não tem referência daquele que todo-poderoso Deus mandou, então constroem as suas vidas da sua maneira. Então, o dia da recompensa ou de julgamento virá, e todo homem dará conta de si a Deus. Vamos ver em Jeremias 2, e veremos o que o profeta diz sobre a vinha do Senhor. Em Jeremias 2, versículo 21. Jeremias 2, versículo 21. E mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vida estranha? E o Senhor está a dizer, tudo que eu te dei para você se salvar está pronto, para te santificar está pronto. E a palavra de Deus vem a ti todo o tempo, meus profetas. Mas mesmo assim se tornaste uma vinha degenerada. Agora, Jeremias 25, versículo 4. Jeremias 25, 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando. Aqueles servos que vieram pedir o valor da vinha são os profetas de Deus, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. 5. Dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e o vosso Pai de século em século. Que o Senhor vos deu, e a vosso Pai de século em século. Mas veja 35, Jeremias 35, iremos ler 15. Jeremias 35, 15. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando. Os profetas que o Jesus estava a referir na parábola, e dizendo, eles rejeitaram, não fala a nós sobre Deus, não fala a nós sobre a justiça, não iremos trazer nenhum fruto para o Senhor. Assim que eu vos enviei os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo, convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Então veja, estas pessoas, ao invés de escutar ao Senhor, não iremos escutar ao Senhor, então iremos ao nosso caminho, não traremos frutos para o Senhor. Jeremias 44, 4. Jeremias 44, versículo 4. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, os profetas são os servos, e dizer, ora, não façais estas coisas, abominável que aborreço. Não façais estas coisas abomináveis que aborreço. Mas o que eles fizeram em Zacarias
em Zacarias 7. Em Zacarias 7, a partir do versículo, vamos até lá, Zacarias 7, a partir do versículo 9. No versículo 9 diz: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Veja o versículo 11. Eles, porém, não quiseram escutar. Mandou o servo, profetas, mas escutaram e me deram o ombro rebelde. Faça com que Deus seja feliz com a sua vida, com o seu caráter. Veja o que Ele fez para ti. Veja a vinha que colocou nas tuas mãos. Mas Ele nos diz no versículo 11. Eles, porém, não quiseram escutar-me e deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a ele, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas enviara os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamaram. Julgamento virá. Vamos agora para Mateus 23. Então, verá o que aconteceu a eles. Porque foram se tornaram como diamantes. Mateus 23, 34. Portanto, eis que eu vos enviei profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Os servos de Deus, não fizeram alguma coisa de mal para eles? Não. O que eles queriam, eles viviam uma vida, ele diz no versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. 37. Ó Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejaste os que te são enviados. Jesus estava a dar uma interpretação própria agora de todos os servos que o mataram, todo dono de vinha. Veja o que fizeram. Os profetas de Deus, vocês já apedrejaram, abusaram, já insultaste a ele, destruíste, vocês apedrejaram a ele que eu enviei a vós. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Trouxe a salvação, vocês não recebeste. Trouxe a salvação, nova vida, não recebeste. Boa nova do reino, mas não recebeste. Veja o versículo 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. O Senhor dizia que iria abandonar Israel, iria abandonar aquela nação. Veja o Lucas
Lucas 13, 34. Lucas 13, versículo 34, nos diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos, debaixo das tuas asas, e não quiseste. Existem pessoas que dizem que a Deus somos salvos, e estas pessoas, uma vez salvos, são eleitos que têm que ser salvos. Jesus disse: eu teria-os salvo, teria-os confortado, teria-os curado, teria-lhes trazido debaixo da minha segurança, debaixo das asas, mas não quiseram. Porque não quiseram, eu deixo as suas casas em desolação. Salvação está lá, mas se alguém rejeitar essa salvação, Deus não vai esforçar a salvação a ninguém. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,15. É depois da morte de Cristo, depois do dia de Pentecoste, depois do Evangelho for espalhado para todos, ainda havia continuação. 15. 1 Tessalonicenses 2, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Ele era o Paulo apóstolo. As coisas ainda não tinham mudado, ainda continuavam assim. Mataram Jesus Cristo como seu profeta e o persegue a nós. Somos apóstolos, estamos a pregar a palavra para eles, amamos-los, fizemos tudo, dia e noite. Então, para que possam ser salvos, ao invés de se salvar, estão a nos perseguir. Se isto 16, e nos impedem de pregar nos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem-se sempre a medida dos seus pecados. Não querem salvação, então estamos indo para os gentios. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Vamos voltar para Marcos agora. Marcos 12. Então veremos que Jesus Cristo não lhes deixou com dúvida como o resultado das suas ações, como a profecia que estava a continuar antes de fazer o que eles queriam fazer. Marcos 12. Marcos 12, de 9. Marcos 12, de 9 até 11. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. O que quer dizer? Então, a vinha é o povo de Israel que Deus criou, mandou servos que deviam falar ao povo e pregar ao povo. Estes religiosos nas sinagogas, religiosos no templo, então, lhes deu o privilégio para que podiam falar para o povo nos dias de Jesus, para que possam abrir as portas do templo, para que Jesus possa trazer a salvação para essas pessoas. Eles fecharam as portas e mandaram embora as pessoas que deviam pregar para ele. Lembra-se daquele homem que nasceu cego, disse Jesus Cristo. Se não fosse o homem de Deus, não teria feito nada. Está a nos ensinar, você nasceu cego, então você quer nos ensinar, então o mandaram embora do templo. É o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Não dará ao privilégio para pregar. É por isso que ele deu o privilégio ao apóstolo Filipe e outros que pregaram a palavra, mesmo o Paulo apóstolo, o privilégio, ele deu o privilégio para um certo propósito,
Ele diz no versículo 10, ainda não leste estas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Ponto número 2, a profecia da rejeição da pedra angular. Foi profetizado, é por isso que Jesus Cristo não foi tomado pela surpresa. Pode acontecer para conosco e não sabemos por que isto está a acontecer, então ficamos tristes, ficamos desencorajados, não voltamos para as Escrituras, dizemos, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que isto, mas aquilo, que isto vai acontecer. E está a acontecer de acordo com o plano de Deus. Pensa aquilo que aconteceu com Jesus. Havia lá Judas Iscariotas que traiu a Jesus. Não foi tomado pela surpresa. Sabia que a Escritura, que isto vai acontecer. E o rejeitaram. Não queremos a ti. É algo assim. Se alguma coisa acontecer e nós pensávamos que todos haviam de nos assistir, iriam nos levantar e ficarmos desapontados. A rejeição vai trazer a degeneração. Jesus Cristo, tudo quanto aconteceu a ele, sabia Deus que havia de acontecer. E Deus tem a solução de tudo quanto acontece na sua vida. Esteja ali. A solução de tudo que acontece na sua vida eu mando a ti. Não sabíamos que isso aconteceria, então não fizemos preparação. Sabe que Jesus Cristo sabia. Eu oro para que vocês saibam. Salmos 118. Não leste. Em Salmos 118, 22. E a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Está a falar acerca da sua morte. Rejeitaram-o, crucificaram. Mas depois dessa morte, ele havia de ressuscitar, porque viria de novo para se tornar como a cabeça da esquina. Não é o fim da sua vida. Você vai levantar de novo. Você vai ressuscitar, vai levantar. Você irá continuar em nome de Jesus. Foi o Senhor que fez isto. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Se você vir aquilo que o Senhor fizer para ti, dentre o negativo, vai ser o maravilhoso nos seus olhos. Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28, 16. Ele nos diz no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Está a falar de Jesus Cristo antes de ele vir, e ele diz, eu no monte de Sião coloco a pedra da esquina, a pedra angular, e as pessoas que crerão nele, e os apóstolos crerão nele, não teremos vergonha. Você não terá medo. Veja o Atos 4, a pedra angular, ou pedra da esquina. A profecia concernente à rejeição desta pedra angular. Atos 4, 11. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Veja isto. Os apóstolos sabiam aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, que não foi acidente. Não haverá acidente na sua vida. Não haverá acidente na minha vida. Não haverá acidente na sua família. Deus dará glória, sobretudo, em nome de Jesus. E nem nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos.
Estamos agora para o Efésios, a pedra angular. Rejeitaram, mas em Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina. Muito claro, muito claro. Se profetizou-se tudo quanto aconteceu com Jesus Cristo, então aconteceu segundo as Escrituras. Estava escrito. O que está escrito sobre ele? Para que se cumpra. 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, versículo 9. Não, vamos voltar para 7. 1 de Pedro 2, versículo 7. Assim para vós, os que credes, é precisa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. O Velho Testamento e o Novo Testamento está a referir a Jesus Cristo, que é a pedra, é a cabeça da esquina. É uma pedra do tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, amém? O sacerdócio real, amém? A nação santa, amém? O povo adquirido. Você perdeu o seu amém aí? O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Ele já te chamou? Ele já te chamou? Tudo quanto ele tinha na mente antes de ele te chamar, tudo vai se cumprir na sua vida. Não se preocupa o que acontece hoje, aqui o que aconteceu na semana passada ou mês passado, o lugar onde ele te leva, ele vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai cumprir. Voltamos para Marcos 12. Marcos 12. Marcos 12. A partir do versículo 12. No versículo 12, e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. Porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Este é o ponto número 3 agora. Número 3 agora. A punição e a retribuição do dispenseiro condenado. Voltemos para o versículo 7 de Marcos 12. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando a ele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Vamos em Mateus 21 para entender o que Mateus disse na parábola, que haverá punição aos que fariam mal a Jesus, aqueles que haviam de o crucificar. Não estamos surpresos. Eles também disseram: crucifica-o, que o seu sangue seja sobre as nossas cabeças. Veja Mateus 21, 14. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos. Eles haviam de destruir miseravelmente aos maus. Referiam-se a si como os maus. E deixar a sua vinha para os lavradores que
rendessem o fruto. Eles profetizaram que o julgamento havia de acontecer. Versículo 42 diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi eleito isto. É maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O reino foi tirado a eles e foi dado à nação. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, príncipes, sacerdotes, os reis de Israel, que caíssem naquela pedra, quebrar-se-iam, e aquela sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Quando os sacerdotes e os fariseus ouviram esta parábola, sabiam que falava-se deles. Era o tempo de se arrepender. Esta parábola é concernente a nós. Vamos examinar a obra dos nossos corações. Vamos ver o que podemos fazer. Os nossos pais mataram os profetas, e aqui o Filho de Deus, o Messias, então faz todos esses milagres. Veja as evidências que ele está nos dando. Este é o Filho de Deus. O que estamos a tentar fazer? Queremos matar uma pessoa assim? Olha para esta parábola. Ele nos diz para, ao invés de se arrepender e 46, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Ao invés de se arrepender, o que eles queriam fazer é para se aliviar dele. Em Lucas 20, 15. Lucas 20, 15. Diz no versículo 15: e lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. Vão perder o seu privilégio. E estes israelitas, os principais dos sacerdotes, vocês vão perder a vossa posição. Boas coisas vocês vão perder que o Senhor fez por causa da vossa vida. Vocês não se arrependam, você será miseravelmente destruído. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Não mudaram. Disseram: não seja assim. Não se arrependeram. Disseram: não seja assim. O que queriam fazer é ainda as suas obras continuam. E eles apenas disseram: não seja assim. Mas o julgamento virá, os pecadores não irão se arrepender. Versículo 19. Os principais dos sacerdotes, os escribas, procuraram lançar mão deles naquela mesma hora. Então, depois da parábola, pensava que eles haviam de se arrepender. Não, diz imediatamente, à mesma hora, queriam lançar a mão contra ele. Porque entenderam que contra eles disseram esta parábola. Então já encontrou alguém assim que vem para o culto para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é dada, e eles continuam dizendo: por que está a falar assim? Por que está a me dizer para me arrepender? Ele está a apontar na minha direção. Por que está a falar de mim assim? Eu não vou me arrepender, eu vou continuar a fazer o mal contra o pregador. Damos graças a Deus porque você não é assim. Eu dou graças a Deus porque você não é assim. Quando a palavra de Deus vir a ti, quando a mensagem vir a ti, então você fará aquilo que ela te manda fazer.
Mateus 3, 9. Mateus 3, versículo 9. Mateus 3, 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você não será lançada para o fogo. Eu não serei lançado para o fogo. Não pereceremos em nome de Jesus. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas quer que todos nos arrependamos, quer que todo venha a conhecer o Senhor. Mas apenas aquelas pessoas que rejeitaram até o último dia, então perderam o amor de Deus, não porque Deus não ama eles, porque Deus não quer os livrar, eles é que escolheram. Você fará uma escolha boa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, até que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquelas pessoas teriam a vida eterna, teriam recebido a salvação, mas não quiseram receber e lançaram fora a salvação das suas mãos e mandaram embora o Salvador. Esta é a razão que pereceram. Eu não vou perecer. Hebreus 2, 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Ninguém possa ser como o fariseu, ninguém seja como o principal da sacerdote, que estava a falar diretamente para ele. Eles ouviram, ao invés de se arrependerem e se salvar, eles não quiseram. Eles continuaram com a maldade. Maldade não continuará na sua mão, não continuará no seu coração, não continuará na sua vida, em nome de Jesus. Para que em tempo algum aos desviemos delas. Se alguém ouvir a palavra se zangar, ouvir a palavra dizer, está a falar acerca de mim, vou planejar para o destruir. Está a deixar a palavra de Deus escorregar. A palavra de Deus não vai escorregar de nós. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Foi confirmada pelos que a ouviram. Esta palavra não vai escorregar de nós, não vai se escorregar de ti. A palavra da salvação não escorregará de ti. A da santificação não escorregará de ti. Tudo quanto o Senhor decidiu e planeou que o vai fazer na sua vida, fará em nome de Jesus. Hebreus 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Os fariseus, os saduceus e os doutores da lei, então, foram destituídos. Eles estavam misturados com a ira nos seus corações. Tinham pensamentos maus. Eles pereceram, você não vai perecer. Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não diga que está a falar de mim, porque está a falar de mim, então eu não gosto dele,
Não está a falar contra ti, quer que você tenha a salvação livre e a bênção do Senhor. Você será abençoado em nome de Jesus. 2 de Pedro 3, 9. 2 de Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Veja a ação de Deus. Ele plantou a vinha, deu aos lavradores e mandou os profetas com seus servos, mataram, apedrejaram, os expulsaram, bateram. Ele continuou mandando. Eles era um longânimo. Eventualmente ele disse que eu vou enviar o meu filho. Vão o reverenciar, vão o respeitar, vão receber a mensagem da vida e da salvação. Ele que está trazendo, mas infelizmente não o receberam. Mas eu farei, eu receberei. Não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Você não perecerá. Vida eterna será sua. Ele já nos plantou na vinha e ele mandou os seus ministros para pregar a nós, para que possamos trazer frutos. O irmão terá fruto aí. Minha irmã querida aí terá frutos. Frutos do arrependimento, da salvação, frutos da santificação, frutos da graça. Se existe alguma graça em ti, Cristo nos concedeu a graça. Nós teremos a graça abundante em nome de Jesus. Você herdará o reino de Deus. Onde estás? Você herdará o reino de Deus. Vamos nos levantar agora para falarmos com o Senhor. Dizermos: Senhor, ouvimos a Tua palavra, não iremos ser como os lavradores, como os cultivadores que não responderam conforme a palavra de Deus. Atenderam o mal nos seus corações. Nós não faremos o mal, faremos o bem na palavra que o Senhor nos mandou para fazer. A salvação é nossa, santificação é nossa, a santidade e o fruto do Espírito é nosso. O Senhor o fará abundante em nome de Jesus.